Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que nos reunimos no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, para darmos continuidade ao documento do Papa Leão XIII, Sapiente Christiani. E hoje queremos começar a leitura do número 6. Que Deus te abençoe, que esse documento possa fazer com que seu entendimento se abra mais e mais para compreender aquilo que tem acontecido nos dias de hoje, a verdadeira revolução que fizeram, instituindo uma nova religião e apresentando essa religião como se fosse católica, como se fosse a Igreja Católica, porém negando todos os ensinamentos que outrora muitos deram a vida, derramaram seu sangue para preservar essa fé. Então é algo muito forte, algo que não tem como fazer de conta que não está acontecendo. Seria muito mais cômodo, muito mais confortável para mim não me envolver com essa situação e não trazer aquilo que os papas ensinaram. Mas seria um erro e um pecado de omissão. E o pecado de omissão, ele é muito grave. Quando você tem conhecimento de uma situação, de uma realidade e se omite para não se expor, para não ser ridicularizado, para não ser bombardeado, para não ser perseguido, isso é um pecado que brada ao céu. Esses documentos têm a força de libertação, de cura, de exorcismo. Acredito que aqueles que disponibilizarem de um tempo podem ter acesso a documentos muito ricos. Mesmo que você não assista aos vídeos, procure ler os documentos. Em todos os vídeos tem escrito o nome do documento. Que Deus abençoe você. Hoje o tópico aqui do Papa número 6 é deveres dos cristãos para com a Igreja. Que Deus te abençoe. Que a luz do Espírito Santo ilumine a tua mente, para que à medida que formos lendo, ele vá abrindo o seu entendimento, porque nós precisamos da luz divina, da luz do alto, do Espírito da verdade, para compreendermos as coisas de Deus. Está fora de toda dúvida que na prática da vida mais e mais graves obrigações correm aos católicos do que aos homens ou pouco penetrados da nossa fé ou totalmente desprovidos dela. Então aqui já vai comprometendo aqueles que têm fé. A exigência com aqueles que buscam, professam, conhecem a fé católica, a exigência com esses é muito maior do que com aqueles que estão desprovidos da fé. E é o Papa Leão XIII ensinando isso. Está fora de toda dúvida, não há dúvida sobre isso, que na prática da vida, mais e mais graves obrigações, veja bem, graves obrigações, não é apenas obrigações, obrigação é uma responsabilidade, uma incumbência, uma atribuição, um munus, um ofício, uma tarefa. Então existe graves obrigações correm aos católicos, do que aos homens ou pouco penetrados da nossa fé ou totalmente desprovidos dela. Muitos estão totalmente desprovidos, que falta, que não tem, que foi privado, que carece dessa fé. A exigência com eles é muito menor. Por isso que é um desafio buscarmos professar a verdadeira fé católica. Se exige muito daqueles que querem professar a fé católica, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí continua o Papa. Quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura, impôs logo a todos os homens a obrigação de escutar e crer o que lhes fosse ensinado, obrigação a qual vinculou indispensavelmente a salvação eterna. Gostaria de parar aqui para que você entenda o coração de toda essa encíclica é justamente nos trazer a gravidade, a obrigação, o encargo, o munus que a Igreja, intérprete da palavra de Deus, nos traz. Olha o que diz o Papa. Quando Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar,
quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo mandou. Esse mandou quer dizer ordenou, pediu, enviou, encaminhou, encarregou, determinou, preceituou. É um preceito. Jesus Cristo mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é uma obrigação, é um dever, é um mandato. Inclusive, abro um parêntese, o próprio documento cita muitas passagens bíblicas, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 17. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Olha a consonância dos documentos dos papas com o evangelho. Por isso que a igreja é a verdadeira intérprete da Bíblia, da palavra de Deus. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente da minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, quando nós lemos essa palavra, quando nós lemos o número 6 da Sapientiae Christiane, nós percebemos que esse mandato de Jesus a evangelizar, a trazer as pessoas para o redil, se ele é negado, é um crime hediondo. E essa palavra crime, o próprio Papa Leão XIII que traz para nós. Então, quando se abraça a liberdade religiosa, que é algo satânico, diabólico, maligno, onde se reúne todas as religiões e se nega o mandato que Jesus nos deu, a imposição que ele nos fez. O próprio São Paulo, deixa eu ler mais uma vez para você entender isso que o documento do Papa está nos dizendo. Veja bem, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Aqueles que seguem Jesus precisam anunciá-lo. Como pode ser que a igreja de Jesus não o anuncie mais e faça com que as pessoas possam continuar em religião que ela quiser, na religião que ela quiser? Isso é um desrespeito para com Deus, é dizer que, olha, muito obrigado pelo seu mandato, ó Jesus, mas eu preciso respeitar a liberdade das pessoas e, querendo respeitar essa liberdade, eu nem vou te anunciar, porque é muito incômodo falar do Senhor, falar que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Isso vai incomodar as pessoas. Eu prefiro dizer que eu adoro o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos, mesmo que os judeus não te aceitem como Deus, que te neguem. Mesmo que os muçulmanos neguem a Santíssima Trindade, mesmo que os espíritas, os budistas, aqueles que são ateus, que eles continuem naquilo que eles escolheram. Para que te anunciar? Olha a gravidade do que está acontecendo. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço, independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Agora vou retomar aqui o que Jesus, através do seu vigário, nos ensina. Jesus, através do seu vigário. Porque quando o Leão XIII ensina, ele ensina na pessoa de Pedro. E Pedro foi instituído o cabeça visível da igreja. Então, Leão XIII é o cabeça visível da igreja, porque ele está em comunhão com a cátedra de Pedro. Ensinou tudo aquilo que foi ensinado por praticamente 19 séculos. Aqui estamos falando do final do século XIX. Essa encíclica foi escrita 10 de janeiro de 1890. Olha o que o Papa diz. Quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura, impôs logo a todos os homens a obrigação de escutar e crer o que lhes fosse ensinado.
Essa obrigação é uma responsabilidade, uma incumbência, uma atribuição, um munus, um ofício, uma tarefa. Essa obrigação dos homens de escutarem aquilo que os apóstolos estavam anunciando. E o que os apóstolos estavam anunciando? Anunciando que só existe salvação em Jesus Cristo. Que antes obedecer a Deus do que aos homens. Que eles abandonassem os ídolos, as idolatrias e aderissem ao Senhor de todas as coisas, o Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então, olha a gravidade, porque o que tem acontecido foi se diminuindo em nós a clareza de quem é Deus. Nós diminuímos muito a visão de Deus e tratamos Deus como se fosse qualquer um, como se o mesmo Deus de qualquer religião humana fosse do mesmo nível do nosso Deus. Isso é inaceitável em todos os tempos da igreja. Vou ler novamente. Quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura, impôs logo a todos os homens a obrigação de escutar e crer no que lhes fosse ensinado. Obrigação a qual vinculou indispensavelmente a salvação eterna. Esse vinculou ligou, prendeu, uniu, associou, relacionou, criou um elo, uma conexão, uma junção. Quem quer ser salvo, indispensavelmente precisa aderir ao anúncio do Evangelho. É impossível ser salvo sem aderir, sem acolher, sem aceitar a Jesus Cristo como único caminho, como única verdade e como caminho para a vida eterna. E não sou eu dizendo, é o Papa. A obrigação de escutar e crer o que lhes fosse ensinado. Obrigação a qual vinculou indispensavelmente a salvação eterna. Quando eu prego sobre liberdade religiosa, eu estou dizendo que eu desejo que as pessoas possam queimar no fogo do inferno. É isso. Vamos ser sinceros. Se está dizendo indispensavelmente vinculado à salvação eterna. Então, sem acolher aquilo que os apóstolos foram enviados, foi imposto a eles um mandato divino para que eles anunciassem o Evangelho. Se eles não anunciassem o Evangelho, eles estariam desobedecendo o próprio Deus. E aqueles que ouvissem o Evangelho, não acolhessem, estariam se desvinculando da possibilidade de serem salvos. E olha o que diz o Papa. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. E o Papa cita Marcos, capítulo 16, versículo 6. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Não crer em quê? No anúncio do Evangelho. Vou ler novamente desde o início, para você entender que só esse número 6 da Sapientia Christiane já faz com que caia por terra todos os ensinamentos de liberdade religiosa, de ecumenismo. Está fora de toda dúvida que na prática da vida mais e mais graves obrigações correm aos católicos do que aos homens ou pouco penetrados da nossa fé ou totalmente desprovidos dela. Quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura, impôs logo a todos os homens a obrigação de escutar e crer o que lhes fosse ensinado. Obrigação a qual vinculou indispensavelmente a salvação eterna. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Mas uma vez que o homem abraçou como devia a fé cristã, fica por esse fato sujeito à igreja, como seu filho, e sob a ser membro da mais vasta e mais santa sociedade, a qual o pontífice romano governa, com missão expressa e autoridade suprema, debaixo da cabeça invisível dela, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça invisível. Pedro é o cabeça visível. Quando essa palavra, o que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado, nos remete para alguns documentos da igreja. Eu gostaria de pegar, mirare-vos
Número 13, é um documento do Papa Gregório XVI. Olha o que diz a Mirarivus, número 13. Vejamos agora outra vertente transbordante dos males que entristecem atualmente a Igreja. Trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião. Olha só, vejamos agora outra vertente transbordante dos males que entristecem atualmente a Igreja. Trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião que, por fraudulenta obra dos incrédulos, espalhou-se por toda parte, isto é, que em qualquer tipo de profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma. Olha a gravidade do que traz o Papa Gregório XVI. A perversa opinião, essa perversa opinião, maldade que prejudica, algo maléfico que mostra perversão. E quem tem promovido essa liberdade religiosa hoje? Aqui, Gregório XVI estava combatendo. A partir do Concílio Vaticano II, a própria igreja, que não é a igreja católica, promove a liberdade religiosa. Olha a contradição dos ensinamentos. Veja bem, trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião que, por fraudulenta obra dos incrédulos, espalhou-se por toda parte, isto é, que em qualquer tipo de profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma, desde que os costumes se conformem à norma do reto e do honesto. Mas não vos será difícil afastar tamanho erro para longe dos povos confiados aos vossos cuidados, acerca de coisa tão clara e evidente. O apóstolo afirma haver um só Deus, uma só fé e um só batismo. E cita Sua Santidade Gregório XVI, Efésios 4, 5. Haver um só Deus, uma só fé e um só batismo. Quando se reúne com outras religiões em nome de um falso amor, vou trazer isso para você também, isso é um pecado mortal, é um pecado contra Deus, é um pecado contra a verdade, é um pecado contra o anúncio do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu estou dizendo para as pessoas que eu quero que elas sejam condenadas. Então, quem quer que as pessoas sejam condenadas? Deus ou o demônio? O demônio. Então, quem prega sobre liberdade religiosa é conduzido pelo Espírito Santo ou pelo Espírito Satânico? Pelo Espírito Satânico. Então, outrora, retomando aquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli, do Concílio Vaticano II, que promovem a liberdade religiosa, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito que conduziu a Igreja até 1958, ou é um outro Espírito? É um outro Espírito. Pressupõe-se que eles não são conduzidos pelo Espírito Santo, são conduzidos pelo Espírito Satânico, porque negam tudo aquilo que foi ensinado por 260 papas, por 20 concílios, e que foi motivo de muitos darem sangue para professar e defender essa fé. Isso não é opinião pessoal minha, está aqui, ó. Trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião que, por fraudulenta obra dos incrédulos, espalhou-se por toda parte, isto é, que em qualquer tipo de profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma, desde que os costumes se conformem à norma do reto e do honesto. Mas não vos será difícil afastar tamanho erro para longe dos povos confiados aos vossos cuidados, acerca de coisa tão clara e evidente. O apóstolo afirma haver um só Deus, uma só fé e um só batismo. Temam aqueles que sonham que, velejando sobre a bandeira de qualquer religião, se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Temam aqueles que sonham que, velejando sobre a bandeira de qualquer religião, se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Considerem que, pelo testemunho do Salvador mesmo, quem é o Salvador? Jesus Cristo. Estão contra Cristo, porque não estão com Cristo, citando Lucas 11, 23. E que desgraçadamente dispersam aqueles que com ele não recolhem. Desse modo, sem dúvida, sofrerão eternamente se não tiverem a fé católica e não a conservarem íntegra e inviolada. Bendito seja Deus pelos ensinamentos de Gregório XVI, que estão em plena consonância com aquilo que foi ensinado desde os apóstolos. Olha o que diz aqui. E que desgraçadamente dispersam aqueles que com ele não recolhem. Quem não está comigo,
está contra mim. E desgraçadamente, que palavra pesada, dispersam aqueles que com ele não recolhem. Desse modo, sem dúvida, sofrerão eternamente. O que é sofrer eternamente? É ir para o inferno. Aqueles que não tiverem a fé católica e não a conservarem íntegra e inviolada. O que você entende disso aqui? Quando você vê que seria possível um Papa reunir todas as religiões, você não percebe que isso é negar a Deus? Que isso é negar o Filho? Que isso é negar o Pai? Que isso é negar o Espírito Santo? Olha o que diz o número 14, muito mais grave ainda, dessa contaminadíssima fonte. Essa fonte que nasceu de Ângelo Roncalli e de tudo aquilo que veio depois é uma contaminadíssima fonte. Por isso que eu disse que o espírito que conduziu Ângelo Roncalli, os papas papas entre aspas, a partir de 1958, foi o espírito satânico. Não é opinião pessoal, eu não estou confrontando pessoas, isso é fato. Não é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a esposa de Cristo. É o corpo místico de Cristo, então não tem como profanar o corpo de Cristo. Desta contaminadíssima fonte do indiferentismo, verte aquela absurda e errônea sentença, ou antes, delírio, de que se deva admitir e garantir para cada um a liberdade de consciência. Trata-se de erro venenosíssimo, para a qual aplana a vereda aquela plena e descomedida liberdade de opinar, que vai sempre se alimentando em dano da Igreja e do Estado. Nem falta quem ouse descaradamente afirmar que dessa licença vem alguma vantagem à religião. Olha o que diz o Papa. Mas qual morte pior para a alma pode haver do que a liberdade do erro? Liberdade de religião é liberdade do erro, não sou eu dizendo. Mas qual morte pior para a alma pode haver do que a liberdade do erro? Exclama Santo Agostinho. Retirado, enfim, todo tipo de freio que retenha nos caminhos da verdade os homens, já próximos ao precipício, pela natureza inclinada ao mal, poderíamos dizer com verdade ter se aberto o poço do abismo. E ele cita aqui Apocalipse 9:3. A liberdade de religião é como uma pessoa no abismo que se joga no próprio inferno. Essa palavra de Apocalipse 9:3, ela é muito importante. Veja bem o que diz. Apocalipse 9:3. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante a dos escorpiões da terra. Saídos do inferno, os gafanhotos são legiões de seres demoníacos. Quem prega a liberdade religiosa é conduzido pelo espírito demoníaco, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é querer a condenação daqueles que estão nas falsas religiões. Fica na falsa religião, como disse e eu repeti algumas vezes, Dom Américo, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude: você que é judeu, continue como judeu; você que é muçulmano, continue como muçulmano; você que é ateu, continue como ateu; você que é pagão, continue como pagão. Nós não queremos que ninguém venha para a igreja. Cada um precisa colher o que tem de bom no outro. Eu preciso ver as belezas que tem em cada religião e nós nos unirmos como irmãos. Isso é negar o evangelho. Falou tanta besteira que foi promovido a cardeal. Cardeal da igreja do anticristo, não cardeal da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque alguém que dissesse isso na igreja de Jesus seria excomungado, não promovido. E olha o que diz o Papa. Do qual São João viu sair uma fumaça que chegou a encobrir o sol, saindo inumerosos gafanhotos que desertificaram a terra. Essa ação do demônio, o Papa está referindo-se à liberdade religiosa. É a ação do demônio a liberdade religiosa. Eu não estou pegando essa palavra fora de contexto, eu estou pegando dentro daquilo que é ensinado no documento do Papa. Aí continua. Daí, afinal, provém sempre a transformação dos espíritos, a depravação da juventude, o desprezo do povo pelas coisas sagradas e leis mais santas. Em uma palavra, daí provém a peste da sociedade, mais nociva do que qualquer outra. A experiência secular, desde a mais remota antiguidade, luminosamente demonstra que cidade ostentando opulência, domínio
e a mais florescente glória unicamente por causa desta desordem, isto é, por uma excessiva liberdade de opinião, pela licença dos conciliábulos, assembleia secreta, conspiratória, negam a verdadeira fé, a verdadeira religião. Pela mania de novidade, encaminham-se tristemente para a ruína. Então, olha a gravidade de tudo isso. Liberdade religiosa é, na verdade, liberdade de condenação. É desprezar aquilo que sempre foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo Romano, página 168, do artigo 9º, quando diz: creio na Santa Igreja Católica. Olha o que diz: constituída sob a direção do Espírito Santo, esta igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos, quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Olha que coisa triste. A igreja ensinou por 2000 anos praticamente um caminho. A partir de 1958, foi-se rejeitado tudo aquilo que foi ensinado e se pregou sobre comunhão com todas as religiões. Comunhão não entre os cristãos, porque não existe cristianismo fora da Igreja Católica. Comunhão com qualquer tipo de seita herética. E aí vem aqueles que às vezes dizem assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, você começar a falar esses ensinamentos, isso é falta de caridade. E já em 1928, o Papa Pio XI escreveu um documento chamado Mortalium Animus. Olha o que diz o número 13 da Mortalium Animus. Sem fé não há verdadeira caridade. Esses pancristãos que empenham o seu espírito na união das igrejas pareceriam seguir por certo o mobilíssimo conselho da caridade que deve ser promovido entre os cristãos. Mas dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, o que pode ser feito? Pergunta o Papa. Ninguém ignora por certo que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar à memória dos seus o mandamento novo, amai-vos uns aos outros, o apóstolo do amor, vetou inteiramente até mesmo manter relações com os que professam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. E o Papa cita, segundo João 10. Pelo que, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade da fé, como no vínculo principal. Quem traz essa palavra é o Papa Pio XI. E eu provavelmente vou concluir esse vídeo trazendo para você essa palavra de 2 João, de 7 a 11. Falsos profetas. Já li 2 ou 3 vezes no nosso canal, mas aqui foi citada novamente pelo Papa Pio XI. Não existe caridade fora da verdade. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Aqui, nós não estamos falando de saudarmos, estamos falando de encontros que são promovidos para exaltar as falsas religiões, negando tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e a igreja ensinou por praticamente 2000 anos. Então, encerro esse vídeo lendo novamente, agora sem interrupção, o número 6, para que fique fixado no seu coração que tudo aquilo que é ensinado a partir de 1958 não diz mais respeito à fé católica. Que Deus te abençoe,
que você não tenha medo de caminhar na fé. Por mais que seja dura essa doutrina, é a doutrina de Jesus Cristo. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Não podemos renunciar ao anúncio do Evangelho. E anunciar o Evangelho para mim, que sou casado, para você que é casada, para você que tem filhos, para você que tem família, é você viver o cristianismo dentro da sua própria casa. Que você não renegue a sua missão, a sua vocação. Seja cristão dentro da sua própria casa, para que transborde a luz de Deus através da igreja doméstica. Está fora de toda dúvida que na prática da vida mais e mais graves obrigações correm aos católicos do que aos homens ou pouco penetrados da nossa fé ou totalmente desprovidos dela. Quando Jesus Cristo, consumada a redenção do gênero humano, mandou aos apóstolos que fossem pregar o evangelho a toda criatura, impôs logo a todos os homens a obrigação de escutar e crer o que lhes fosse ensinado, obrigação a qual vinculou indispensavelmente a salvação eterna. O que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado. Mas uma vez que o homem abraçou como devia a fé cristã, fica por esse fato sujeito à igreja, como seu filho, e sob a ser membro da mais vasta e mais santa sociedade, a qual o pontífice romano governa com missão expressa e autoridade suprema, debaixo da cabeça invisível dela, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, e quando ele diz isso, ele joga imediatamente para nós a satis cognito, que o próprio Papa Leão XIII escreveu. Encerro lendo também esse pequeno trecho da satis cognito. Vem daí que certos nomes que designam grandíssimas coisas e que pertencem como próprios a Jesus Cristo em virtude do seu poder, o próprio Jesus quis torná-los comuns a si e a Pedro por participação, citando São Leão Magno, Sermão 4, capítulo 2, a fim de que a comunidade dos títulos manifestasse a comunidade do poder, assim ele, que é a pedra principal do ângulo, sobre a qual todo edifício construído se eleva como um templo sagrado do Senhor, estabeleceu Pedro como a pedra sobre a qual devia ser apoiada a sua igreja. Quando Jesus lhe disse, tu és pedra, essa palavra conferiu-lhe um belo título de nobreza. E, no entanto, ele é a pedra, não como Cristo é a pedra, mas como Pedro pode ser a pedra, porque Cristo é essencialmente a pedra inabalável. E por ela é que Pedro é a pedra, porque Jesus comunica suas dignidades sem se empobrecer. Ele é o sacerdote, ele faz os sacerdotes, ele é a pedra, ele faz de seu apóstolo a pedra. Leão 13, Satis Cognitum, número 31, parágrafo 2. Pedro só é pedra na pedra que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.